E o Brasil se consolidou como uma das piores economias do mundo e deve terminar 2025 como o país com o segundo maior déficit nominal em relação ao PIB no mundo. Sim, o Brasil já foi o segundo maior país com déficit nominal em relação ao PIB no mundo e agora deve piorar ainda mais em 2025. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto? Antes de mais nada, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito, lembrando que automaticamente, quando você se inscreve aqui no canal, você deixa de fazer parte do imbecil coletivo. Sabe aquele lambedor de bola de político? Sabe aquele cara que vai no meio da rua protestar contra a direita, contra a esquerda, né? Com a cara pintada, bandeira de político? Então, você não quer ser esse tipo de gente, né? Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like que automaticamente você deixa a imbecilidade coletiva. Muito bem, olha essa notícia aqui da CNN, né? Brasil deve registrar o segundo maior déficit nominal do mundo em 2025, prevê BTG. Inclusive, a fonte dessa notícia aqui não é a CNN, né? Meio óbvio. Aqui, ó, nós temos como fontes o FMI, o Banco Central e o BTG Pactual, tá? E diz respeito, então, ao déficit nominal do Brasil, que deve representar o segundo pior desempenho em relação ao PIB no mundo, tá? O que é déficit nominal? Bom, basicamente, o déficit nominal é a dívida, tá? É o resultado das receitas menos as despesas do governo, que é o quê? O que o Estado ganha com o que o Estado acaba pagando, né? Incluindo aqui os juros da dívida pública, ou seja, aqui é a conta certa, não é aquela conta do governo, né, de déficit primário, que não considera os gastos com desastre público, né, como o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que não considera juros de dívida pública. Não, aqui é a conta certa, né? Aqui é a conta fechadinha, tá? Que é receita menos despesa, beleza? E aí você percebe que o Brasil, ele recolhe, né? Ele ganha uma quantidade X, mas ele gasta 2x. Ele gasta muito mais do que ele arrecada. E aí ele acaba com o déficit, né? Ele acaba ficando devendo. Ele fica devendo. Ele é como se ele fosse no bar, né? Ele pede ali 10 cerveja, né? O que pede 15 copos de uísque. E aí chega na hora de pagar, deu R$100, ele só tem 50. Ele fala, eu vou te dar aqui 50 e anota aí pra próxima. Deixa pra próxima, na próxima eu pago, tá? Aí na próxima ele vem, já tem 50. E ele faz a mesma coisa. Ele compra 100 e só traz 50 pila. Aí ele fala, anota e deixa pra próxima. Aí ele já tá devendo 100. E vai virando uma bola de neve. Cada vez mais vai aumentando essa dívida. E hoje o Brasil tem uma dívida, tá? Que corresponde aí a mais de 80% do nosso PIB, cara. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Mas primeiro vamos ver aqui qual que é dessa notícia. Olha só. O Brasil caminha para se consolidar em 2025 como o segundo país com maior déficit nominal do mundo. De acordo com o relatório do BTG Pactual, a projeção macroeconômica coloca o saldo negativo do governo neste ano em 8,6% do produto interno bruto, né, do PIB. Ou seja, nossa dívida negativa vai representar 8,6% do nosso PIB. Então não adianta você vir aqui me falar porque o PIB está crescendo, né? Nossa, o nosso PIB está crescendo, o nosso PIB está subindo, o Brasil está crescendo, o Brasil está voando. O PIB está crescendo, mas por quê? Porque o nosso estado está gastando pra caramba, cara. Nosso estado está gastando mais do que nunca. Inclusive, no gráfico a gente vai ver isso, tá? Vai ver os gastos do nosso governo e a quantidade de dívida que nós temos, tá? O levantamento conta com 22 países e projeta que somente a Bolívia, cara, nós vamos ficar somente atrás da Bolívia, ficará na frente do Brasil neste ano, com déficit médio de 9,7, ou seja, nós não estamos tão longe assim, né? Em 2024 é esperado que o saldo negativo impacte 7 ou 8% do PIB, segundo o relatório do BTG. A Índia e China, com resultado fiscal negativo de 7,6% do PIB, seguem o Brasil no ranking com diferença de cerca de 1 ponto percentual, consolidando a vice-liderança do Brasil. Então,
A Índia e a China têm o pior desempenho depois do Brasil, só que a diferença é praticamente a mesma diferença do primeiro para o segundo lugar, ou seja, é quase impossível a gente sair dessa posição, né? Mas como é que você sabe disso se 2025 mal começou ainda, né? Bom, você sabe disso porque as dívidas do governo, elas são esperadas, né? E elas também são cíclicas, né? Você tem as dívidas de 2024 e normalmente elas tendem a ser as mesmas dívidas de 2025. Isso se algo não der errado e o governo não passar a gastar mais, né? Então a gente já sabe mais ou menos o que o governo vai gastar em 2025, inclusive espera-se que ele gaste sempre mais. O Estado ele acaba sempre gastando mais. As dívidas do Estado elas sempre aumentam. É muito, muito, muito difícil você ver um Estado que diminui as suas próprias dívidas, né? É porque é praticamente um tiro no pé. Ainda mais quando nós estamos perto de eleições. Sempre que a gente chega perto do período de eleições, né, anos de eleições, 2025, 2026 a gente já vai ter eleição, o Estado ele começa a gastar mais, ele começa a distribuir dinheiro, ele começa a distribuir, por exemplo, Bolsa Família, Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial, né, esses auxílios louco aí, começa a gastar mais com funcionário público para quê? Para tentar uma reeleição, para tentar se perpetuar no poder, né? Então, dessa forma, já é esperado, a gente já tem um gasto esperado do Brasil em 2025 e também já temos uma arrecadação esperada para 2025. E com esses dados, a gente chega aí nessa proporção de 8,6, tá? 8,6 que não é uma melhora, no caso aqui é uma piora, né? É negativo. E olha aqui essa lista que interessante, né? Nós temos Brasil, aí Índia e China. Temos Estados Unidos com 7,3, África do Sul com 6,3, França, economias emergentes, economias desenvolvidas. Aqui embaixo nós temos outros países aí, Peru, Holanda, México, tal, Chile, Canadá. E olha que interessante aqui embaixo quem está na listinha de países que, no caso aqui, não tiveram um déficit nominal, né? Tiveram superávit. Portugal e a Argentina. Argentina e Portugal, inclusive, com 0,02 igualmente, né? Cara, a gente tá muito, muito pior do que a Argentina, cara. Olha que maluquice. Bom, 2024 foi basicamente a mesma coisa, né? E inclusive é por isso que a gente vai ter uma piora agora em 2025. Olha só, déficit nominal em 2024 do PIB, em relação ao PIB, na verdade, em 2024. Na América Latina, países como México, Chile e Colômbia ficam abaixo dessa projeção, com déficits abaixo de 4%, no mesmo período em queda entre os anos. E aí tá aqui, ó, Bolívia, menos 10, Brasil com 7,8, Índia e Estados Unidos com 7,8? Não. Bolívia, Brasil, Índia com 7,8 e Estados Unidos com 7,6, né? Na verdade é o Brasil e Índia que estão empatados aqui. China com 7,4, tal. E lá embaixo nós temos a Argentina aqui com 1%. Só para vocês terem essa noção de comparação, tá? E aí vocês percebem que a comparação dos gráficos de 2024 para 2025, os países em geral estão melhorando, né? Olha só, 7,4, 6,2, os Estados Unidos foi de 7,8, aliás, 7,6 para agora 7,3, né? A China agora vai ser para 7,6, estava em 7,4, acho que foi a única que piorou aqui, né? A África do Sul 6,2 para... Cadê? África do Sul 6,3, aumentou 0,1%. A Índia foi de 7,8, olha aqui, ó, 7,8 para agora 7,6. A Bolívia também teve uma queda, né? Foi de 10 para 9,7. E o Brasil conseguiu piorar praticamente 1 ponto percentual, né, cara? Incertezas fiscais. Em novembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou um pacote de medidas fiscais cuja intenção era dar fôlego ao arcabouço fiscal. A regra limita o crescimento dos gastos do governo a 2,5%, além da inflação. Em momentos de expansão da economia, o que se argumenta é que algumas despesas do executivo, porém, não se adequavam ao limitante, né? Como se isso fosse dar certo, né? A gente tem hoje uma regrinha, né, da inflação, por exemplo, que é o IPCA, né? Que a inflação ela tem uma meta, a meta que é de 1,5%, e aí tem
tem uma margem, né, de erro, a margem é de 2, é de 3, e aí o governo vai lá e faz o quê? Fura tanto a meta quanto o teto e não acontece absolutamente nada, né? O nosso teto era de 4,75% para a inflação. E a inflação no Brasil fechou em quanto? Quase 4,9, 4,87, alguns quebrados, né? Então furou o teto e o que aconteceu? O Lula sofreu impeachment? Sofreu alguma condenação? Vai ter alguma coisa? Não vai ter absolutamente nada. Né? Não vai acontecer nada. Ou seja, as regras no Brasil, né, as metas, os tetos, são meramente ilustrativos, né? Não servem para absolutamente nada. E aí nós temos o gráfico da nossa querida dívida pública, né? Esse gráfico aqui, para quem não entender, eu vou elucidar para vocês certinho, tá? Olha só, em vermelho aqui, nós temos o tamanho da dívida em reais, tá bom? Que é o tamanho da nossa dívida bruta, beleza? E em amarelo, né, nessas linhazinhas aqui, ó, nós temos em proporção ao PIB, tá? Então, olha isso aqui, ó. A linha, quando ela está aqui, ó, nós percebemos a quantidade de dívida em PIB. Ó. Por exemplo, em novembro de 2009, a nossa dívida era de 1,98 trilhão. Né? Aí chega aqui, para 2019, era 5,5 trilhão. Hoje, né, nós estamos com a nossa dívida em 9,1 tri. 9 trilhões de reais em dívida. Né? Agora, em amarelo, nós temos a proporção. Né? Por exemplo, ó, a proporção aqui, nesse mesmo período, em 2009, vamos ver aqui quanto que era. Era de 61%. Né? Lá em 2019, a nossa proporção era de 77%. Ou seja, o que isso significa? Né? Que a nossa dívida, né, era 77% do PIB. Hoje, a nossa dívida está em 78% do PIB. Praticamente 80% do PIB, né? O que é algo, cara, simplesmente inimaginável. O PIB, né, é a soma do produto interno bruto, né? Na verdade, não é necessariamente a produção, né? Como eu já expliquei para vocês em diversas vezes, o PIB ele não tem como coletar dados de produção. Quanto uma família produz, quanto um governo produz. Porque o governo também não produz nada, né? Cá entre nós. Quanto uma empresa produz. A gente tem como calcular através de gastos, né? Quanto uma empresa gasta, quanto uma família gasta, quanto um estado gasta. A gente pode também calcular com ganhos, né? Mas é mais fácil calcular com gastos. E bom, portanto, a soma do PIB, né, é, na verdade, os gastos de um país. Quanto uma família gasta, somado com quanto um estado gasta, somado com quanto as empresas gastam, né? Quanto o setor privado gasta. E aí nós chegamos a hoje, né, uma dívida pública, ou seja, uma dívida do Estado que chega a 80% de tudo o que o Brasil inteiro gasta. Famílias, Estado, empresas. Esses três somados, né, conseguem gastar um valor X e só a dívida do Brasil, a dívida do Estado que nós vamos ter que pagar, chega a 80%. E aí você pode me falar, tá, mas o Japão tem uma dívida, né, de 100 vezes o PIB, né, os Estados Unidos deve 4, 5 vezes o valor do PIB, né, o pessoal tem sempre essas contas mirabolantes, né, mas brincadeiras à parte, né, o Japão, por exemplo, é um país que tem o valor do PIB em dívida, né, Estados Unidos é a mesma coisa, tem outros países aí mais desenvolvidos que tem também uma dívida em relação ao PIB maior do que o Brasil, né? Só que esses países não são o Brasil. Eu não sei se você sabe, né? Mas nós temos uma dívida de 80% do PIB, mas o que a gente recebe em troca? O brasileiro hoje é um povo que paga dos maiores impostos do mundo. De novo, até ano que vem, 2026, o Brasil terá o maior
imposto sobre valor agregado do mundo, de 27 e alguns quebrados, né? E tudo isso para quê? Para receber uma saúde de péssima qualidade, para receber uma educação medíocre e uma segurança praticamente inexistente. Eu acredito que nós chegamos num ponto onde nem a própria galerinha do governo, né, a Beautiful People e os lambibotas do Papai Lully, concordam, conseguem concordar com o atual estado do governo. A gente viu isso com o Pix agora e a fiscalização. Cara, os próprios petistas chorando na internet porque iam ter que receber em dinheiro. O que eu vou fazer agora? Eu não posso mais receber Pix, não posso mais fazer transação, cara. Né? Só que o mais difícil não é a gente fazer o petista acordar, fazer o esquerdista acordar. O mais difícil é a gente fazer o povo entender que não é uma guerra de lados. É porque quando o cara, ele não vai mais lamber as bolas do Papai Lully agora. O que ele vai fazer? Ele vai mudar de lado. Ele vai começar a lamber outro político, ele vai começar a lamber outro vagabundo. E não é essa a nossa luta, cara. Né? A gente tem que lutar contra o Estado. Não é uma luta contra um político em específico. Quando você começa a lamber as bolas de outro político, você só está trocando o seu ídolo. Você, vai sair o Papai Lully agora, vai entrar o Bozo e vai ficar tudo maravilhoso. Não vai. Não vai, é a mesma coisa. Você só está colocando um outro vagabundo no poder que eventualmente vai te lascar o lombo também. Assim como ele já lascou o lombo da galera no passado, né? Inclusive eu fiz aqui um vídeo ontem que eu soltei, mostrando como Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Desde sigilo de 100 anos, até aumento do Bolsa Família. Cara, o Bolsonaro, fora o Papai Lully, fora o Lula, o Bolsonaro foi o cara que mais distribuiu o Bolsa Família, cara. Não sou eu que estou falando isso, não. São dados, tá? Aqui, ó. Tudo que eu trago para vocês são dados. Fonte, Banco Central do Brasil, aí, ó. Não sou eu que estou falando esse tipo de coisa, não. Vai lá e vê o vídeo, cara. Então, de novo, o mais difícil não é você tomar um lado e ficar lambendo um político. O mais difícil é você lutar, de fato, contra o sistema. Lembre-se que liberdade não é você ter um lado. Liberdade é você justamente não ter lado e rabo preso com ninguém. Por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado, espero ter curtido. Até aqui, valeu, a gente se vê na próxima. Fui!